Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido o vereador Israel Veloso Tutu para assumir a primeira secretaria, o vereador Lucas Ratano para assumir a segunda secretaria e convido também o vereador Israel Veloso Tutu para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, pastor Eliezer, segundo secretário Lucas Ratano, população que nos prestigia através das galerias aqui da Câmara, vereadores, população que nos assiste através da TV Câmara, a TV do Povo, a imprensa aqui presente, o Mais Tupã, e a todos os funcionários desta casa, o nosso boa noite. Senhor presidente, é regimental, farei uma citação bíblica no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo todo o mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavra do Senhor. Então, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Suspendo a sessão por até 1h30, 1h30, para que a Secretaria Legislativa Jurídica possa emitir o parecer de pedido de cassação formulado pela cidadã Tereza Vicente em face do vereador Paulo Henrique Andrade. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. Coloco em discussão as atas da sessão camarária do dia 16 de outubro de 2022. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, ofício referente à propositura de autoria do vereador Lucas Satano. Do Ministério da Cidadania, resposta à indicação de iniciativa do vereador Israel Veloso da Silva Neto. Da Coordenação de Saúde Bucal de Tupã, resposta via correio eletrônico a teor da moção de autoria das vereadoras Cristina Vicente dos Seis Fernandes e Cláudia Aparecida da Silva. Da Secretaria Municipal de Saúde, resposta à propositura de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade. Do Sindicato dos Empregados no Comércio de Tupã, Sim Comerciários, ofício externando agradecimento pela moção de autoria do vereador Alexandre Escombate e também pedido de cassação formulada pela cidadã Tereza Vicente em face do vereador Paulo Henrique Andrade. Peço ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Eu, Tereza Vicente, portador, excelentíssimo senhor Eduardo Aquile Mitos, presidente da Câmara Municipal de Tupã, Tupã, Estado de São Paulo. Eu, Tereza Vicente, portador do título eleitoral 053-9835-0141, votante na seção 70 da 143ª Zona Eleitoral RG 11056997, CPF 824-386-92804, com cópias dos documentos que segue anexo, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Tupã, Estado de São Paulo, na Travessa Indiana 120, Vila São Jorge, venho à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, com fulcro no inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei 206/1967, inciso 2º do artigo 11 da Lei Municipal 3070 de 1990 e artigo 105 da Constituição Municipal de Tupã, número 1/1990, que apresento a seguir. Denúncia para afastamento imediato e cassação do mandato do vereador à Câmara Municipal de Tupã, Paulo Henrique Andrade, portador do RG 43-719-824, CPF 329-398-958-64, com residência nessa cidade e comarca de Tupã, na rua Antônio de Gigol, 640, Parque das Nações, conforme segue. Da admissibilidade da denúncia. Inicialmente apresento a esta Casa de Leis a presente denúncia com fulcro no parágrafo 1º, artigo
7º, combinado com o artigo 5º, inciso 1º do Decreto 201, de 27 de fevereiro de 1967. A denúncia é instrumento legal que serve para propor o processo de cassação do agente político, instrumento que pode ser utilizado por qualquer eleitor. Assim, qualquer cidadão eleitor que efetuar a denúncia contra determinado vereador perante a Câmara Municipal, para que esta analise a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará se a consistência das acusações, bem como se os fatos e provas dão sustentação, se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato tem razoável procedência. No presente caso, esta cidadã eleitora denunciante, ciente do que apresenta esta igreja, Casa de Leis, roga aos membros desse parlamento a aquiescência com base no que segue. Artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, parágrafo 1º, o processo de cassação do mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º desse decreto-lei. Artigo 5º, o processo de cassação de mandato eletivos pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao sem-de-rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e a indicação das provas. Artigo 11. As vagas dar-se-ão por extinção ou perda do mandato. Parágrafo 2º. Perderá o mandato o vereador, inciso 1º, que infringir a qualquer das proibições do artigo 10º da Lei Orgânica do município de Tupã. 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 4º. Nos casos dos incisos 1º, 2º, 6º, 7º do parágrafo 2º desse artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal por, no mínimo, 2/3 dos vereadores, mediante provocação da mesa de qualquer vereador ou de partidos políticos regularmente registrado ou no município, assegurada a ampla defesa. Resolução 1/2022, de 7 de março de 2022, instituiu Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Tupã. Capítulo 2º, dos deveres fundamentais dos atos incompatíveis e dos atos atentatórios ao decoro parlamentar. Artigo 3º, inciso 2º, respeitar e cumprir a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e a lei orgânica, o regimento interno e as demais normas internas da Casa. Inciso 3º, zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo. Inciso 7º, tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades e os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. Artigo 4º, constitui procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. Inciso 1º, abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos vereadores. Constituição Federal, artigo 2º, inciso 8º, e Lei Orgânica do Município de Tupã, artigo 11, parágrafo 1º. Inciso 6º, praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes que afetem a dignidade da representação popular. Capítulo 4º, das penalidades aplicáveis e do processo disciplinar. Artigo 9º, parágrafo 1º, qualquer cidadão é parte legítima para requerer à mesa da Câmara representação em face de vereador que tenha incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar especificado nos fatos e as respectivas provas. Constituição Federal, do artigo 31, diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Funções e atribuições do vereador. Funções legislativa consiste em elaborar as leis que regem o município. Função fiscalizadora consiste em acompanhar as ações do Executivo, fiscalizar o uso do dinheiro público, bem como o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e até mesmo os vereadores, das propostas e promessas de campanha eleitoral de candidatos a cargos públicos.
Durante a campanha eleitoral, na busca de votos, os candidatos a um determinado cargo político, na maioria das vezes, os candidatos garantem defender os interesses de uma comunidade, os anseios da população e até mesmo as necessidades de alguns eleitores. Depois de eleitos, durante a solenidade de posse de mandato, todos os agentes políticos eleitos juram sobre a Constituição, prometendo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado, a lei orgânica do município, bem como respeitar o regimento interno da Câmara Municipal, desempenhando de forma leal e sincera o mandato a ele conferido, observando, guardando as leis e trabalhando pelo município e seu povo. Durante as campanhas eleitorais na busca de votos, o vereador Paulo Henrique Andrade sempre garantiu defender os interesses da população. O vereador Paulo Henrique Andrade prometeu durante sua campanha eleitoral atender a todos e resolver os problemas pertinentes a cada eleitor. No ato de posse para o cargo de vereador, Paulo Henrique Andrade jurou guardar e defender a Constituição. Mas o que verificamos em seu mandato, o vereador Paulo Henrique Andrade nunca cumpriu com suas promessas de campanha e ainda afronta as leis vigentes no país, atacando a mais alta corte judiciária do Brasil, afrontando a nossa democracia como segue. O vereador Paulo Henrique Andrade nunca cumpriu com suas prerrogativas institucionais, muitas vezes se comportando com posturas e atitudes inconvenientes, deseducada, antiética, antidemocrática para com seus pares, bem como funcionários públicos, seja na Câmara ou no Executivo. O que ouvimos e presenciamos durante todo o seu mandato até a presente data foi somente bravatas como: o vereador Paulo Henrique Andrade prometeu a devolução da diferença dos reajustes dos subsídios, o que nunca aconteceu. O vereador Paulo Henrique Andrade, por muitas vezes, discursou na tribuna, na imprensa e mídias sociais, que teria conquistado R$1 milhão, conquista essa que ele mesmo, além de todos os bastidores, sabiam que não seria possível e, mesmo assim, continuou enganando a população como se fosse possível. Durante muitas vezes, no uso da tribuna desta Casa de Leis, o vereador Paulo Henrique Andrade disse estar aprendendo a lidar com as questões organizativas, bem como política na Câmara Municipal. Não foi o que o então candidato a vereador Paulo Henrique Andrade prometera aos seus eleitores, que estaria pronto para resolver tudo que a população necessitasse. Com base nos comportamentos e discursos na tribuna desta Casa de Leis, bem como na imprensa de nossa cidade, fica bem claro os motivos do vereador Paulo Henrique Andrade não ter nenhum projeto de lei de sua autoria. Até a presente data, é comum ver e ouvir o vereador Paulo Henrique Andrade pegar carona em projetos e discursos de outros parlamentares, ficando claro que ainda não aprendeu como cumprir os atos legislativos. Embora não seja prerrogativa de vereador, o vereador Paulo Henrique Andrade não conseguiu até a presente data qualquer recurso ou emenda do governo do Estado ou governo federal, simplesmente pelo motivo de não saber se relacionar com agente político nas esferas municipal, estadual e muito menos federal. Com objetivos explícito de confundir o cidadão leigo ou desavisado, o vereador Paulo Henrique Andrade se utiliza de tabelas gráficas, muitos números e porcentagens estratégicas, essas utilizadas para demonstrar que tem conhecimento e assim enganar, confundir parte da população, já que dificilmente as pessoas irão conferir tais informações. Também, durante as sessões camarárias, por repetidas vezes, o vereador Paulo Henrique Andrade tem rasgado o regimento interno dessa Casa de Leis de forma deseducada, deselegante, ofendendo os próprios pares, muitas vezes de dedenriste, em tom de desafio na forma de tratamento, como, por exemplo, você, ao invés de Vossa Excelência, além de muitas vezes questionar a mesa desta casa de forma grosseira, mesmo sabendo da ilegalidade de seus argumentos. Paulo Henrique Andrade, mostrando total desconhecimento dos regimes institucionais democráticos, além da lealdade partidária,
denunciou ao Ministério Público vereadores desta Casa de Leis, fato que depois de apurado não houve êxito por falta de fatos que pudessem manchar a reputação de seus colegas de Câmara, criando assim um clima de desconfiança de sua conduta entre os pares desta Casa de Leis. Dos atos antidemocráticos. Após o Tribunal Superior Eleitoral proclamar os resultados da eleição de 2022, um grupo de manifestantes insatisfeitos com os resultados fizeram barricadas na rodovia SP-294, trecho industrial de nossa cidade. A manifestação teve como uma das lideranças o vereador Paulo Henrique Andrade, que providenciou, junto à eixo concessionária da rodovia João Ribeiro de Barros, cones, coletes, contribuiu com a captação de alimentos e também esteve na linha de frente na logística para impedir o direito pétreo de cada cidadão, o de vir e vir na citada rodovia. Conforme o boletim de ocorrência registrado no dia 1 de novembro de 2022, segue cópia em anexo, mais de 30 pneus novos e seminovos foram subtraídos no período da noite da borracharia do empresário João Carlos Batista, na rua Cangangues 270, com a finalidade de atearem fogo na barricada na rodovia SP-294. Com o vereador Paulo Henrique Andrade bloqueando a rodovia, como mostra nas fotos e vídeos anexos, impediu a realização de tratamentos de saúde de nossa população, tendo inclusive prejudicado uma jovem tupaense em estado crítico de saúde que não pôde fazer a cirurgia programada na cidade de Marília. O bloqueio na rodovia provocou outro problema em nossa cidade, que foi o temor da falta de produtos alimentícios e combustível, desencadeando enorme alta de preços nos produtos comercializados em nosso comércio, prejudicando nosso comércio e população, que o vereador Paulo Henrique Andrade prometeu defender. A Polícia Militar Rodoviária, na tentativa de convencer os manifestantes em liberar a citada rodovia, teve a intervenção afrontosa do vereador Paulo Henrique Andrade, que coloca suas mãos no peito do policial militar, como mostram fotos e vídeos. A partir do dia 2 de novembro de 2022, os manifestantes, sob o comando do vereador Paulo Henrique Andrade, deixaram a rodovia e passaram a organizar as manifestações na Avenida Tapuias, em frente ao tiro de guerra de Tupã. Em frente ao tiro de guerra, o vereador Paulo Henrique Andrade liderou o fechamento da Avenida Tapuias, mais uma vez atrapalhando e impedindo o direito de diversos trabalhadores que costumariamente todos os dias precisam ir e vir ao seu trabalho, escolas, tratamento de saúde, etc., ferindo assim, mais uma vez, o sagrado direito da população que o vereador Paulo prometeu defender, criando ainda mais transtornos com barulho aos moradores da região, além de atrapalhar os trabalhos da escola infantil ali bem próximo. Como se não fosse suficiente, o vereador Paulo Henrique Andrade criminaliza pessoas simples que recebem auxílios do governo e também as pessoas que não concordam com as posições políticas, ao afirmar que suas manifestações, que somente as pessoas de família, pessoas do bem, trabalhadores que estão ali na manifestação, que ali não tem ninguém recebendo cestas básicas e auxílios do governo, quando na verdade todos os dias o acampamento dos manifestantes recebe donativos e alimentação de apoiadores. A pergunta que fica é: quem diverge das opiniões do vereador Paulo Henrique Andrade? Quem recebe cestas básicas, auxílios do governo, quem está desempregado, não são pessoas de bem? Não são pessoas de família? Não são trabalhadores? O vereador Paulo Henrique Andrade se declara defensor de ideologias de extrema-direita, mas atualmente é filiado ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, votou e defendeu o governo João Dória. O vereador Paulo Henrique Andrade sempre foi eleito através da urna eletrônica. Primeiro foi eleito pelo PPS, Partido Popular Socialista, que foi registrado em 1992, pois antes desse período o partido se chamava Partido Comunista Brasileiro. No ano de 2019, mais uma vez, o ex-partido PCB
depois PPS, mudou de nome e passou a se chamar Cidadania. Das responsabilidades antidemocráticas. Como é de conhecimento de todos, o Tribunal Superior Eleitoral ratificou os resultados das eleições de 2022, eleições que foram reconhecidas por todos os organismos nacionais e internacionais, todos os governos do mundo, através de seus presidentes e representantes legítimos. Face às manifestações antidemocráticas, a mais alta corte judiciária do nosso Brasil determinou que qualquer liderança ou autoridade que promovesse a desordem, impedisse o direito sagrado do cidadão de ir e vir, promovesse atos antidemocráticos, fizesse qualquer ataque à mais alta corte judiciária e autoridades do nosso país, seria penalizado na forma da lei, até mesmo com a prisão. Dos crimes praticados pelo vereador Paulo Henrique Andrade. O vereador Paulo Henrique Andrade comete crime ao impedir o direito de cada cidadão de ir e vir quando bloqueia rodovia e avenida em nossa cidade. Em mais um ato antidemocrático sobre a liderança do vereador Paulo Henrique Andrade, manifestantes atacaram de forma ofensiva e desrespeitosa um grupo de cidadãos tupaenses que em sua caminhada matinal passava de frente o tiro de guerra de Tupã, motivando inclusive um boletim de ocorrência. O vereador Paulo Henrique Andrade comete crime quando promove ataque à mais alta corte judiciária do nosso país. O vereador Paulo Henrique Andrade comete crime quando faz ataques às urnas eletrônicas que há várias eleições elegeram vereadores, inclusive o próprio vereador Paulo Henrique Andrade, urnas eletrônicas que elegeram prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidentes. O vereador Paulo Henrique Andrade comete crime quando desrespeita a nossa Constituição Federal, Constituição que o vereador jurou guardar e defender. O vereador Paulo Henrique Andrade comete crime quando rasga a Carta Magna, incitando o golpismo e a ditadura em nosso país. O vereador Paulo Henrique Andrade comete crime quando fere o decoro parlamentar, expondo a mediocridade dos pares e a própria Câmara Municipal com o objetivo explícito de impor a sua verdade a bem de seus interesses. O vereador Paulo Henrique Andrade comete crime quando lidera e incentiva grupos antidemocráticos que criminalizam comerciantes de Tupã, supostamente eleitores de candidatos progressistas que são chamados de comunistas, que motivou mais uma vez a elaboração de boletim de ocorrência, cujo processo instaurado visa restabelecer os direitos dos empresários tupaenses atacados por grupos bolsonaristas em nossa cidade. O vereador Paulo Henrique Andrade comete crime quando integra grupos antidemocráticos que subtraiu pneus para queimar nas barricadas da rodovia, conforme o boletim de ocorrência registrado no dia 1º de novembro de 2022. Segue cópia em anexo das provas. Segue anexo pendrive com vídeos, fotos, áudio, além de boletins de ocorrência lavrado na Polícia Civil de nossa cidade. Da conduta incompatível com a dignidade e conduta ética da Câmara Municipal, ataques à democracia, afronta a mais alta corte judiciária do país e quebra de decoro parlamentar. O vereador Paulo Henrique Andrade, ao tomar conhecimento do possível pedido de afastamento imediato e cassação de seu mandato, teria se manifestado nas rodas de política, bem como aos seus correligionários, a possibilidade de convocar manifestantes bolsonaristas a fim de pressionar e afrontar durante a sessão camarária seus pares nesta Casa de Leis, mais uma vez querendo agora impor a sua verdade sob ameaças aos nobres vereadores, onde mais uma vez fere o Código de Ética dessa egrégia Casa de Leis, fato que a comissão processante, caso seja instalada, poderá apurar a veracidade dessa informação que ora apresenta de forma oficiosa, fato que poderá ser melhor investigado caso seja constituída a comissão processante. Assim, na maioria das ações praticadas e atitudes durante o mandato parlamentar, que o vereador Paulo Henrique Andrade não tem se comportado de acordo com a conduta esperada de um homem público,
e honrado, especialmente com respeito à moralidade que deve se comportar um parlamentar representante do povo, conforme prometera tantas vezes em campanhas eleitorais, tipificando na quebra do decoro parlamentar. O dever do decoro parlamentar, através da aplicação do Código de Ética desta Casa, implica manter a ordem, a correção, o respeito e dignidade na forma dos atos, de conformidade e à altura de seus status e de suas circunstâncias, o que implica uma linha de adequação, respeitabilidade, honra e de honestidade junto aos pares e a toda a sociedade. Durante o período que o vereador Paulo Henrique Andrade está como parlamentar nesta Casa, sua conduta praticada tem sido incompatível com a dignidade da Câmara Municipal, causando a sensação do caos quando a sua vontade pessoal não sobressai. E é nesse sentido a razão do desmerecimento do cargo parlamentar nesta Casa, que ora ocupa o vereador Paulo Henrique Andrade, especialmente quando seus representantes deveriam estar em harmonia de forma democrática na busca da melhoria da qualidade de vida de nossa população. Principalmente por ser figura pública que se encontra em mandato político nesta Casa de Leis, não se espera de um parlamentar as atitudes acima descritas de um vereador eleito para representar e defender os interesses da nossa comunidade. O vereador um vereador eleito, tem um dever de se conduzir de modo compatível com o Código de Ética desta Casa de Leis, até mesmo além da sua vida pública, no exercício do mandato, pois se tratando de pessoa eleita pela população para representar os interesses sociais e cujo poder legislativo foi concedido pela Constituição Federal, deve seguir os princípios da probidade, ética e moralidade em todos os seus atos, sejam públicos ou privados. Até porque nenhum parlamentar aderiu de forma compulsoriamente à vida pública. Foi uma opção voluntária que deve exigir paradigmas de comportamento. Em nossa democracia, não há que se aceitar ou tolerar políticos que agem de forma coronelistas, impondo somente suas razões, sobretudo o que agem em desacordo com as leis vigentes em nosso país, das quais o parlamentar é o primeiro que tem o dever de cumpri-las. Uma sociedade só evolui quando o gestor público garante ao povo uma evolução de melhoria contínua e de qualidade. Portanto, não se espera que não se aceite que os interesses individuais se sobreponham aos direitos coletivos estabelecidos em leis dentro dos princípios republicanos da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e publicidade que todos os gestores públicos devem prezar. Como já é de conhecimento por parte de todos, especialmente os que convivem mais próximo do vereador Paulo Henrique Andrade, tem se mostrado incapaz de conviver com as adversidades políticas, pessoais e profissionais relativas ao cargo que ora ocupa no mandato legislativo, muitas vezes apresentando descontrole emocional. Considerando os fatos acima relatados e com o objetivo de manter a ordem e a segurança nesta Casa de Leis, é que apresentamos aqui a necessidade de afastar imediatamente o vereador Paulo Henrique Andrade do cargo que ora ocupa, para que esta Casa possa desempenhar seu papel institucional e legítimo, cumprindo assim suas obrigações legais. O afastamento imediato do vereador se faz necessário ante a possibilidade do vereador Paulo Henrique Andrade convocar manifestantes a fim de intimidar, ameaçar e atrapalhar os nobres vereadores nesta Casa de Leis, bem como interferir diretamente nos trabalhos da comissão processante, caso o entendimento dos nobres vereadores desta Casa de Leis. Nobres vereadores, as práticas ilícitas apresentadas, bem como os comportamentos antidemocráticos apresentados nesta peça de denúncia, são graves e atingem em um só tempo a legalidade, moralidade e dignidade da Câmara Municipal e de quebra o Código de Ética, com o decoro parlamentar, condutas praticadas pelo vereador Paulo Henrique Andrade. Feita esta breve explanação, salto aos olhos de qualquer cidadão topaense para que tão somente poderá esta Casa de Leis operar com acolhimento da presente denúncia
com o afastamento imediato para preservar os trabalhos e a segurança nesta casa de forma ordeira, bem como o pedido de cassação do mandato do vereador Paulo Henrique Andrade. Do requerimento. Pelo exposto, requer-se o recebimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara Municipal, como assim determina a lei, procedendo-se à votação para o seu recebimento, constituindo-se, na sequência, a comissão processante segundo a instauração de contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, culminando para julgá-la procedente para o fim de condenar o vereador Paulo Henrique Andrade à cassação do cargo de vereador municipal de Tupã, Estado de São Paulo. Outro sim, face à dificuldade de conseguir maiores informações e dados oficiais, caso seja acatada a admissibilidade para a cassação do mandato por essa Casa de Leis, solicito que a comissão processante possa apurar outras informações, como, por exemplo, os ataques contra pedestres, transeuntes, motoristas, em especial o último final de semana, dia 20 de novembro, quando uma família foi perseguida por manifestantes, fato que foi exaustivamente explorado nas páginas do Facebook, o que por pouco não se transformou em tragédia. Ainda caso seja instaurada a comissão processante, seria importante buscar, junto à concessionária, documentos que possam comprovar o empréstimo de cones, coletes, mediante a assinatura do vereador Paulo Henrique Andrade. Solicita ainda a exposição das fotos e vídeos que ora apresento anexo no telão, como na TV Legislativa da Câmara Municipal, durante a leitura desta peça de denúncia. Ainda recebida a denúncia, requer que seja de imediato afastado de suas funções o vereador Paulo Henrique Andrade pelas razões acima explicitadas até o julgamento final desta. Nesses termos, pede deferimento Tupã, Estado de São Paulo, 21 de novembro de 2022, assina cidadã Tereza Vicente. Anexo a esta denúncia, temos os documentos de certidão de quitação eleitoral, documentos pessoais, comprovante de residência, documento relativo a processo judicial, documentos pessoais, boletim de ocorrência e somente, senhor presidente. De acordo com o parecer jurídico da Secretaria Legislativa Jurídica, o rito a ser utilizado na admissão e eventual prosseguimento da presente denúncia está contido na legislação federal que rege o assunto, Decreto-Lei 201/67. Diante do parecer jurídico, haverá somente a votação da presente denúncia. Não haverá votação do afastamento do vereador Paulo Henrique Andrade, por inexistência de amparo legal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Eu gostaria que fosse feita a votação nominal, então, somente, pelo que o parecer jurídico disse, somente vai ser da admissão ou não da denúncia, é isso? Isso. Votação nominal, por gentileza. Aos vereadores que forem votar, o sim é favorável ao pedido e não contra a denúncia. Em discussão do... Desculpa, repete essa última que cortou um pouco, presidente. Os vereadores o sim é a favor do recebimento e o não contra a denúncia. Obrigado, senhor vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Conforme decisão do jurídico da casa, vai usar o decreto 201/67. Só gostaria, eu concordo, porque já decide hoje, mas eu quero deixar registrado que nós temos um código de ética e que ele deveria ser usado. Mas como foi uma decisão da diretoria e há pressa em solucionar, eu quero deixar registrado que o senhor deva nomear os membros do código de ética para que nas próximas vezes nós tenhamos que aplicar o código de ética. Isso é só para deixar registrado. Eu concordo com a votação do 201/67. É que a denúncia veio amparado na lei 201/67, não foi pelo Código de Ética.
Em discussão, recebimento da denúncia para cassação de mandato do vereador Paulo Henrique Andrade. Solicito ao secretário que chame os vereadores nominalmente. Vereador Alexandre Combate. Contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Contrário. Vereador Antônio Brito. Senhor presidente, o meu voto para a referida denúncia é contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Com certeza contrário. Vereadora Cristina Vicente do Cêncio Hernandes. Eu gostaria de justificar o meu voto. Posso, senhor presidente? Posso começar a justificar? Por favor. O que está acontecendo hoje em Tupã, ele não é um caso isolado, mas é um caso sem precedentes. Não me cabe aqui julgar, porque isso é função do judiciário, mas legislar. Estou aqui na função de vereadora e eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre esse processo que está sendo vinculado aqui. Aqui fala dos crimes praticados pelo vereador Paulo Henrique Andrade, e eu quero citar alguns aqui. Se impedir o direito do cidadão ir e vir quando se bloqueia rodovia, avenida na nossa cidade, ou se ele ou outros manifestantes atacaram de forma desrespeitosa cidadãos, se ele promove ataques à mais alta corte do país, se ele faz ataque às urnas eletrônicas, das quais ele foi eleito por 2 vezes, se ele desrespeita a nossa Constituição Federal, que jurou defender e guardar, se o vereador Paulo Henrique rasga a Carta Magna, incitando golpismo e ditadura no nosso país, se ele fere o decoro parlamentar, impondo a sua verdade e seus interesses, e se ele lidera e incentiva grupos antidemocráticos que criminalizam comerciantes de Tupã, inclusive chamados de comunistas, e se ele integra grupos antidemocráticos que subtraiu pneus para queimar nas barricadas da rodovia, eu quero entender por que só ele aqui está sendo julgado. Quando nós tivemos aqui outros vereadores que apoiaram o movimento, que estiveram lá, outros financiaram, porque foram procurados e pediram ajuda de financiamento dessas manifestações, e até mesmo o prefeito esteve lá. Nesse sentido, respeito às diferenças, luto por Tupã defender o bem comum, que deve ser a nossa meta, que deve ser a meta de todos aqui presentes, porque a minha bandeira também é verde e amarela. E por justiça, o meu voto é contrário. Vereador Eduardo Alexandre Sanches. Contrário. Vereador Pastor Eliezer. Contra. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Contrário. Vereador Lucas Satano. Contrário. Vereador Marcos Rogério Gasparito. Contrário. Vereador Paulo César Soares. A favor da democracia, contrário. Vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, como até para explanar e justificar,
Quando normalmente um vereador é acusado, o que rege o regimento é que esse tem que se abster. Então eu me abstenho, mas depois justifico o meu voto na tribuna, até para que todos entendam o que acontece e principalmente para que eu possa dar também o meu ponto de vista de tudo isso que aconteceu hoje aqui nessa casa e agradecer a todos aqui os presentes. Me abstenho. Vereador Renato Fresneda Del Mori. Voto contrário. Senhor presidente, temos 13 votos contrários e uma abstenção. Sendo assim, a denúncia formulada pela cidadã Tereza Vicente foi rejeitada e determino o seu arquivamento. Com 13 votos favoráveis. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. O vereador Alexandre Escombate apresentou a emenda número 1 ao projeto de lei 63/2022, que altera por meio de supressão ao anexo 7 e adição aos anexos 2 e 6, e também projeto de lei 74/2022, declara de utilidade pública municipal a Associação Tupã Basquete e dá outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. O prefeito municipal encaminhou à casa projeto de lei complementar 17/2022, dispõe sobre a criação de graus na escala de remuneração funcional, departamentos, gratificação de funções de confiança, de cargos de provimento efetivo, alterando-se a Lei Complementar 140 de 2008 e a Lei Complementar 202 de 2011 e dá outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. As indicações de 510 a 518 de 2022, de acordo com o ato da mesa 20 de 2021, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensadas as indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, não há inscrições para essa noite. Não havendo inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras. Senhor presidente, não foram apresentadas moções.
Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador Antônio Alves de Souza apresentou a moção 116/2022, que manifesta pesar em razão do falecimento do senhor José Gaspar. A moção será encaminhada à família enlutada. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos vereadores e vereadoras inscritos. Solicita ao secretário que proceda à chamada do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, o vereador Paulo Henrique Andrade. Com a palavra, vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite. Boa noite. Aí sim. Boa noite, presidente, vereadores, população aqui que nos prestigia. Meu boa noite ao Mais Tupã, os sites que estão aqui prestigiando, os funcionários. Agradeço de coração o que eu senti aqui hoje. Isso pode ter certeza que vai ficar marcado para o resto da minha vida, e agradeço de coração essa confiança que foi depositada, tanto para a população que está aí, mas também pelos vereadores aqui dessa casa, que entenderam que o maior trabalho do vereador é representar o povo, e a opinião do seu povo. É isso que a gente tenta fazer todos os dias aqui nessa casa, e vocês, vereadores, se mostram que, através dessa tranquilidade, para que o vereador possa falar, estar junto, não o que foi falado aqui, roubo, coordenar, atacar, perseguir, não foi isso que eu presenciei em todos os atos, não só aqui em Tupã, mas no Brasil todo. E isso mostra que nós não estamos questionando a democracia, mas nós estamos querendo entender a forma como ela é feita e que se tenha transparência. É isso que eu peço, a transparência para que se haja democracia. E aqui hoje, com essa votação aberta, onde todos os vereadores puderam falar, explanar, onde a população está aqui, me traz essa tranquilidade de falar abertamente o que eu sinto no coração, sem ter medo de ser atacado ou sem ter medo de represárias, porque a represária hoje é a ditadura de amanhã. Essa ditadura que acontece, não do exército em tomar conta, mas a ditadura que questiona o poder da gente questionar. Essa ditadura que não deixa nós realmente termos uma opinião de questionar se realmente essas urnas estão falando a verdade. Sempre as pessoas me param, usam um exemplo de casa. Sua esposa pede para olhar o seu celular e você fala, não vou dar o acesso ao meu celular, amor. Isso não é confiança, isso não é transparência. Mas às vezes, se um homem ou uma mulher faz isso dentro de casa, é o seu celular. Mas quando é uma urna eletrônica, isso tem que ser muito bem claro e transparente, porque aquilo não é de uma pessoa, não é de um político, mas isso é do povo, essa transparência. É do povo ter essa certeza de que nada está alterando ou mudando. E isso eu sempre falei para todos, de forma ordeira e de forma respeitosa, para que não haja excessos. E hoje aqui, mais uma vez, foi feito algo que para mim tem que se tirar o chapéu, com muita educação, com muita ordem, uma denúncia aonde nem a denunciante veio aqui, aonde avisava que eu chamava a população a vir para cá e nem sabia que isso iria acontecer. Sei do compromisso de cada um de vocês com a nossa nação,
E nós temos esse compromisso também de levar a ordem, mas principalmente a transparência. E isso não vai me calar, não vai me tirar a voz, porque nós queremos essa transparência, até mesmo para termos a certeza, senhor presidente, a certeza, população, que não tem pessoas de fora querendo colocar coisas que não é de fato aquilo que a gente vê na sociedade. Então, o que a gente pede, e mais uma vez, o que eu agradeço de antemão a todos vocês, é que nós estamos com um propósito, que não é atrapalhar o Brasil, não é trazer desordem, não é atrapalhar nada, mas enquanto não tivermos uma resposta, e não falo aqui em nome de ninguém, falo em meu nome, até mesmo porque tenho que ser responsável por aquilo que eu falo, até mesmo nessa tribuna, e não vai me calar esse tipo de atitude. Nós precisamos ter um respaldo do próprio Supremo Tribunal Federal para que haja lisura e transparência para que esse país possa ter a tranquilidade de continuar crescendo, se desenvolvendo e ser uma nação forte, acima de tudo, para toda a nossa população e para aqueles que mais precisam. Obrigado, senhor presidente. Volta a palavra. Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, não há projetos para deliberação na ordem do dia. Não havendo expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos as mesmas encerrada e iniciada a explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra da explicação pessoal, concluída a análise das proposituras que constavam na pauta, renovamos nosso agradecimento a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo, bem como através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada essa sessão ordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.